Um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã. O segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho. Estamos iniciando mais uma semana. Que possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, hoje tem sorteio da Libertadores, 1h da tarde. Então, a live que acontece aqui no canal toda terça-feira, 8h15, vai ser hoje, segunda-feira, tá? Então, hoje teremos live aqui no canal, às 8h15 da noite, para a gente conversar sobre o adversário do Botafogo na Libertadores e outros assuntos aí que forem surgindo durante o dia, beleza? Então aguardo vocês hoje, segunda-feira. A live não vai ser amanhã não, a live vai ser hoje. Olha, neste conteúdo de agora, cara, vários assuntos aqui. O Botafogo tá firme, o Botafogo tá forte na disputa do Campeonato Brasileiro, apesar de ser só o começo da competição. Mas, claro, a gente tá ali na briga e vamos seguir até o final, cara. O Botafogo vem forte para esse Campeonato Brasileiro. Quero conversar sobre voltas, Eduardo, Marçal, cara, muitos assuntos aqui. Folga, jogadores estão de folga. Igor Jesus tá vindo pro Botafogo, se despediu do Sabab ali. Olha, o Igor Jesus está chegando, a última partida dele foi ontem, fez gols, deu assistência, e quero também atualizar todas as situações ali do Júnior Santos. Deu entrevista, pediu aumento, John Tetson respondeu, Arthur Jorge falou sobre ele e sobre outros jogadores também, então vários temas, beleza? Então dá aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Dá essa moral mesmo, cara. Deixa o like, inscreva-se no canal, não custa nada. Tamo junto sempre. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo... 3 pontos a mais na conta. Botafogo venceu a equipe do Corinthians sábado em Itaquera. Nunca tinha vencido a equipe paulista dentro da sua casa, dentro do seu novo estádio, que foi inaugurado em 2014. Quebramos esse tabu. E 3 pontos ali na conta. E o Botafogo ganha uma posição na tabela na 7ª rodada. O Botafogo, neste momento, é o 3º colocado. De sábado para domingo, a gente chegou a dormir na liderança, mas ali no domingo, ontem, o Flamengo ganhou do Vasco. Pô, o que o Flamengo fez com o Vasco, né? Brincadeira, a equipe do Vasco também. E o Bahia empatou com o Atlético Mineiro fora de casa. E para quem fala, não, a gente não poderia ter perdido pro Bahia em casa. O Bahia, não sei o que lá. Cara, o Bahia tá fazendo um campeonato brasileiro ok. E o Botafogo jogou muito mais do que o Bahia. O Botafogo não merecia aquela derrota, mas também não é qualquer adversário não, tá? O Bahia tá dando trabalho nesse campeonato brasileiro. E o Atlético Paranaense acabou perdendo pro Fortaleza. Então o Botafogo ganha uma posição. O Botafogo é o 3º colocado. Tá aqui do lado, ó, resultados da 7ª rodada. O Grêmio perdeu pro Red Bull Bragantino. A equipe do Vitória perdeu para a equipe do Atlético Goianiense. Ó, o Red Bull ganhou do Grêmio por 2-0. O Atlético Goianiense ganhou da equipe do Vitória por 2-0. Fluminense e Juventude, 1-1. Jogo no Maracanã. O Fluminense está na parte de baixo da tabela. Apesar de fazer um bom campeonato ali na Libertadores, o Fluminense briga nesse momento para não cair. Cuiabá 0, Internacional 1. Cuiabá ainda não pontuou. Dificilmente escapa do rebaixamento essa temporada. Corinthians perdeu para o Botafogo por 1-0. Vasco 1, Flamengo 6. Jogo no Maracanã com o mando do Vasco. A estreia do Velho da Bona. Alô, Velho da Bona, com todo respeito, hein? Brincadeira você tomar uma goleada dessa. Não duvido nada, daqui a pouco tu tá pegando tua bona e sumindo do Vasco aí, cara. Ó, Criciúma 1, Palmeiras 2. Jogo fora de casa, o Palmeiras ganhou. Atlético Mineiro 1, Bahia 1. Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0 e São Paulo 2. Cara, vamos prestar atenção no São Paulo, hein? O São Paulo é aquele time que ninguém fala muito. O técnico lá, o Zibeldia, né? Chegou, o cara pouco perde. O cara tá ganhando várias partidas. Apesar que o Cruzeiro ali fez uma pressão, o jogador do Cruzeiro foi expulso.
E assim, mas o São Paulo é bom a gente prestar atenção porque pode ser um adversário do Botafogo na Libertadores no sorteio de hoje. E eu, sinceramente, cara, o São Paulo, assim, apesar da gente ter... A gente tem sorte com o São Paulo, mas eu não gostaria de pegar o São Paulo não, cara, na Libertadores para decidir esse jogo no Morumbi, não sei. Mas é um adversário que eu não gostaria de enfrentar na Libertadores, não. Então, esses foram os resultados. E já tá aqui do lado para vocês a tabela. O Flamengo é o líder com 14 pontos. O Bahia, segundo, 14 pontos. O Botafogo é o terceiro com 13 pontos. O São Paulo é o quarto com 13 pontos. O Atlético Paranaense é o quinto com 13 pontos. O Bragantino fecha o G6 com 12 pontos. Palmeiras é o sétimo com 11. Internacional, oitavo com 10. Cruzeiro é o nono com 10 pontos. E o Atlético Mineiro é o 10º colocado, fechando a primeira parte da tabela com 10 pontos. O Fortaleza, 11º com 10 pontos, o Grêmio 12º com 6 pontos, o Vasco 13º com 6 pontos, Juventude 14º com 6 pontos, Fluminense 15º com 6 pontos, o Criciúma 16º com 5 pontos. Na zona de rebaixamento, a equipe do Corinthians com 5 pontos, o Atlético Goianiense com 4 pontos, o Vitória com 1 ponto e o Cuiabá com nenhum ponto. Tem algumas equipes aqui, né, que tem jogos a menos. Por exemplo, o Internacional tem 5 jogos, o Grêmio tem 5 jogos, o Juventude tem 5 jogos por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o Criciúma tem 4 jogos e o Cuiabá tem 5 jogos. Então algumas equipes aqui com alguns jogos a menos. Então essa aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro, fechando a 7ª rodada. E o Botafogo vem forte nesse Campeonato Brasileiro, tá brigando na parte de cima da tabela. Não escondo de vocês, se eu pudesse escolher um campeonato, eu quero ganhar a Libertadores, mas é claro, é importante a gente estar em cima em todas as competições. E o Botafogo volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro na terça-feira que vem contra a equipe do Fluminense no estádio Newton Santos, 8 horas da noite. O Botafogo tem tudo para ganhar esse clássico porque nós temos voltas importantes. O Eduardo provavelmente vai estar de volta, o lateral esquerdo Marçal, já que eles estão em reta final de recuperação de lesões musculares. O Rafael, cara, o Jefinho e o Matheus Nascimento talvez ainda precisem de 2 meses para voltar. A gente corre atrás de informações sobre o zagueiro Pablo, só que dentro do Botafogo ninguém fala sobre o zagueiro. Então não tem como a gente dar uma previsão. Pô, quando que o Pablo volta? Ninguém sabe, o Botafogo não fala. Agora, Rafael, Jefinho e Matheus Nascimento, provavelmente aí mais 2 meses de recuperação. Mas as notícias boas, podemos dizer assim, serão as voltas do Eduardo e do Marçal para o clássico contra o Fluminense. E já tem um debate, né? Pô, quem a gente vai colocar na ponta esquerda? Porque o Savarino vai jogar a Copa América com a seleção da Venezuela, tá fora. O Jefinho tá machucado, a gente já não tem mais o Vitor Sá. A gente sempre lembrando do Vitor Sá, né? Tá fazendo falta. Quem vai jogar na ponta esquerda? Vejo muitos torcedores já falando, pô, coloca o Hugo. O Hugo de ponta pode dar certo. Bota o Cuiabano na lateral e bota o Hugo como ponta e deixa o Marçal na reserva do Cuiabano. Cara, eu colocaria Romero, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Eu colocaria esse time, Júnior Santos, nem Tiquinho Soares, eu colocaria até o Júnior Santos, enfim, dá pra gente armar um esquema sem depender nesse momento de Arley, de Hugo. Acho que dá pra gente colocar ali um Luiz Henrique, um Romero, dá pra colocar até Luiz Henrique, Romero, pode colocar talvez Eduardo, Luiz Henrique, Romero e Tiquinho Soares. Júnior Santos, tem o Júnior Santos também, né? Difícil essa briga ali na frente, mas pode ser também um Romero, Luiz Henrique, Júnior Santos com o Eduardo no meio. Enfim, tem o Tiquinho também como opção. Eu acho que assim, o Fluminense, cara, ele faz uma marcação alta, só que o Fluminense faz uma marcação lá alta, lenta. Então o Botafogo, no jogo contra o Fluminense, o Botafogo vai precisar muito, na minha opinião, do Romero. O Romero contra o Fluminense, ele tem de ser titular, porque
o Romero enfiando essas bolas vai ser muito importante, porque o Fluminense, ele vai querer marcar pressão no Botafogo, só que essa marcação-pressão do Fluminense é lenta. Então o Romero ali, para enfiar essa bola para o Júnior Santos ali, para atacar os espaços do Fluminense, o Fluminense vai passar mal com a gente. Então dá pra gente armar um time ali, sem precisar de Arley e Hugo. Talvez o Hugo ali pode entrar no segundo tempo como ponta, mas de titular não. Acho que de titular dá para jogar Júnior Santos, dá para jogar Romero, dá para jogar Luiz Henrique, dá para jogar o próprio Eduardo, se realmente ele tiver de volta. Tem o Tiquinho Soares. Então, temos opções apesar dos desfalques. E o Romero, repito, tem de ser titular contra o Fluminense. Vai ser muito importante no esquema tático contra a equipe do Tricolor das Laranjeiras, porque vão marcar pressão e lentos. É hora de enfiar aquela bola para o Júnior Santos, ocupar os espaços ali e a gente vencer esse clássico, beleza? Deixa eu conversar com vocês, porque os jogadores ganharam 4 dias de folga, né? Voltam ali se apresentar para voltar a treinar, já avisando o clássico contra o Fluminense na quinta-feira, e isso aí a torcida também debate. É muito tempo, 4 dias de folga é muito tempo. Na minha opinião, os jogadores até merecem, né? Mas tem uma outra parte ali da torcida que não, 4 dias é muito tempo, a gente vai ter ali vários jogos importantes, jogos atrás de jogos. Então realmente essa semana é uma semana importante para a gente treinar, para a gente recuperar os jogadores, porque depois, cara, a sequência do Botafogo, o Botafogo pega o Fluminense na terça-feira, 8 da noite, no estádio Newton Santos. Depois o Botafogo pega o Grêmio no domingo, 4 horas. A gente ainda não sabe aonde vai acontecer essa partida, 6h30 da noite. Depois o Botafogo pega na quarta Atlético Paranaense no estádio Newton Santos, 7 da noite. Depois o Botafogo, sábado, já tem jogo contra o Criciúma fora de casa. Sábado, dia 22 de junho, 4 da tarde. O Botafogo e Atlético Paranaense é no dia 19 de junho. Botafogo e Bragantino, quarta-feira, dia 26 de junho, 7 da noite, no estádio Newton Santos. E o Botafogo fecha esse mês de junho jogando contra o Vasco, a princípio em São Januário, no sábado, dia 29 de junho, 7 horas da noite. Então, cara, a partir do jogo contra o Fluminense, serão jogos atrás de jogos. Botafogo vai jogar quarta e domingo. Quinta, domingo, quarta, sábado. Então, realmente essa semana é importante. Então, vejo alguns torcedores ali, não, 4 dias é muito tempo, enfim. Mas é um debate que eu deixo até para vocês comentarem aqui. Olha, rapidamente, deixa eu conversar com vocês sobre o Igor Jesus, centroavante, que está chegando no Botafogo na janela agora do meio do ano. E ontem ele fez a última partida pelo Sabab Ali, lá na Arábia. A equipe dele venceu por 10-0, cara. Ele fez 2 gols, deu 1 assistência. Se eu não me engano, cara, isso tudo no primeiro tempo. Já no primeiro tempo, ele fez 2 gols, ou ele entrou no segundo tempo, foi alguma coisa assim. Mas ele fez 2 gols e 1 assistência. A equipe dele, o Sabab Ali, terminou na 2ª posição lá no Campeonato Saudita. E o Igor Jesus, ele vai entrar de férias agora, vai ter um período de férias para depois se apresentar ao Botafogo. Lembrando que ele só poderá jogar com a nossa camisa a partir do dia 10 de julho, quando abre as janelas de transferências internacional aqui do futebol brasileiro. Fica aí pra gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o Júnior Santos, dar uma atualizada de tudo que tá acontecendo. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, só dar uma atualizada rápida aqui pra gente fechar, sobre o Júnior Santos, né? Sábado, na vitória sobre o Corinthians, ele marcou o gol da vitória. Tá fazendo uma temporada realmente fantástica. Tem aquele imbróglio da renovação com o Botafogo, os empresários querendo muita grana para renovar, mas ele tem contrato até 2025 e vai cumprir. Lembrando que o Júnior Santos, sábado contra o Corinthians, ele cumpriu 7 partidas com a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro, então ele não pode sair para nenhuma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o sonho do Cruzeiro acabou, porque o Júnior Santos tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Para clubes aqui da Série A, ele não vai poder se transferir. A gente vai ter que prestar atenção, cara, na janela do meio do ano. Eu não digo pré-Europa porque o Júnior Santos já tem uma certa idade, talvez, para jogar no futebol europeu. Mas a gente vai ter que prestar atenção na janela da Arábia, na janela
dos Estados Unidos, porque eu tenho certeza que o Júnior Santos vai ser um jogador bem cobiçado. E ele, na entrevista ali depois do jogo de sábado, ele falou algumas coisas, confirmou o interesse do Cruzeiro, mas disse que espera renovar com o Botafogo. Ainda mandou um recado para o John Textor, disse: alô John Textor, querendo renovar, claro, dando uma indireta para o John Textor, querendo aumento para essa renovação. O John Textor respondeu o Júnior Santos nas redes sociais. O John Textor disse o seguinte: também te amo, verei vocês em breve. O John Textor respondendo para o Júnior Santos. Inclusive o técnico Arthur Jorge falou sobre isso também, falou que é normal os jogadores do Botafogo agora receberem sondagens, porque o trabalho da sua comissão técnica está sendo um trabalho também de potencializar os jogadores. Então o Arthur Jorge, ele vê com normalidade sondagens nos jogadores do Botafogo. Então só essas atualizações aqui do Júnior Santos. Para a Série A do Campeonato Brasileiro não pode sair mais, já tem 7 jogos com a camisa do Botafogo, dando uma indireta para o John Textor respondendo ele, Arthur Jorge falando sobre isso também. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação do Júnior Santos, que está jogando muita bola, sendo muito decisivo e importante para o Botafogo. Chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda, boa semana. Tem sorteio da Libertadores hoje, 1h da tarde, e teremos live aqui no canal hoje, segunda-feira, 8h15 da noite. 8h15 da noite, corre pra cá que a gente vai estar aqui conversando sobre o sorteio que vai acontecer do adversário do Botafogo na Libertadores. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, muito importante, tamo junto sempre. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.